Muito boa tarde. Eu tenho muito gosto em estar aqui. É verdade que este gosto, já tive também muito gosto de resto em participar na sessão, e eu acho que fizeram, eu quero dar os parabéns aos dois porque fizeram, foi extraordinário. O que se passou em Arcos de Valdevez é extraordinário e é Portugal. Eu de resto hoje estou muito português, porque eu antes de vir para aqui tive que ir a Arcos, à Póvoa de Lanhoso. Fui fazer uma conferência ao Instituto Politécnico da Póvoa de Lanhoso depois do almoço, e depois fiz o Minho, e depois fiz a autoestrada. E estou cheio de Portugal. E o que é muito interessante neste livro é, por um lado, a utilização da vida e da obra do Dr. Mário Soares, que de resto tinha sido extraordinariamente bem aproveitada na própria exposição, com a circunstância de, através dos amigos do Dr. Mário Soares, ele ter reunido personalidades de todos os quadrantes e com histórias de vida muito diferentes. E depois, o desafio que nos foi colocado, que de resto é também um desafio muito português, foi um desafio do género: o senhor fala do que quiser, pode ser da República, por exemplo, o Dr. Almeida Santos falou sobretudo sobre a República, pode ser sobre a União Europeia, houve quem falasse, vamos já ver quem é que fala sobre a União Europeia, podem falar sobre geopolítica, e houve quem falasse, e o futuro de Portugal. E eu estava na própria sessão e estava a sentir esta heterogeneidade extraordinária. E estava a achar que o Dr. Mário Soares, com aquela sua ironia benigna, também estava a achar extraordinário. E achei muita graça porque na introdução ele diz que agradece o manancial de intervenções. Esta palavra manancial para intervenções tem alguma... O doutor tem sempre uma ironia benigna, não é sarcástico. Mas é verdade que este livro é também Portugal, porque todos nós, ao escrevermos, também nos refletimos. Por exemplo, é muito interessante ver a maneira como o Dr. Almeida Santos, que tocou o problema da Primeira República, e que, como sabem, escreve maravilhosamente, mas ele tocou na Primeira República como também tocou o Dr. Miguel Veiga. O Dr. Miguel Veiga também escreve maravilhosamente. É mais... são ambos rebuscados, diga-se de passagem. Eu não posso dizer quem é que é mais rebuscado. Eu já vou dar alguns exemplos. Mas, por exemplo, o Dr. Miguel Veiga utilizou aquela descrição clássica do Dr. Mário Soares, socialista, democrático e laico. E o Dr. Almeida Santos diz, é um republicano perfeito. E o doutor também não diz socialista, diz republicano e laico, exatamente. E ele diz, é um republicano perfeito. E depois, com uma história, com aquela sua elegância, diz, felizmente não se entregou aos excessos anticlericais da Primeira República. O que tem muita... Depois, eu que conheço as personalidades todas, acho muita graça porque, quer dizer, todos nós nos refletimos no que escrevemos. E o seu autor, de alguma maneira, é uma espécie de denominador comum que atravessa as diferentes prestações. Algumas prestações, por exemplo, o meu amigo Ferreira de Oliveira, que foi o catedrático mais novo da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Engenharia do Porto, por exemplo, o Ferreira de Oliveira faz um texto técnico de engenheiro, que faz todo sentido. Quer dizer, é muito interessante ver, por exemplo, o texto do professor Viriato Soromanho Marques, que é um texto sobre o ambiente, de resto com referências muito expressas ao professor Mário Ruivo, por causa dos oceanos. E, portanto, nós acabamos, e é muito engraçado, porque a gente percebe que as pessoas, de alguma maneira, sentem-se na obrigação de participar na festa, têm uma ligação assim, de resto, o Dr. Mário Soares disse com muita graça, diz, ainda por cima, trata-se de amigos meus, é uma coisa muito embaraçosa, porque há aqui um toque de... Eu também digo isso, eu na minha apresentação disse logo, há um conflito de interesses. Eu gosto muito do Dr. Mário Soares, eu de certeza que não vou ser objetivo. Isto é horrível, mas todos nós dizemos isto.
o Dr. Mário Soares é um bocadinho mais novo, mais velho que eu. E o Dr. Mário Soares provavelmente não é da minha geração, porque achou graça aos Amigos da Alex. O senhor não viu esse filme? É um filme do Lawrence Kasdan, do princípio da década de 80, e é um filme com muita piada, porque o Alex reúne os amigos. É muito interessante, quem fazia da Alex era o Kevin Costner, que estava nessa altura a começar. E depois, o Kevin Costner, o Lawrence Kasdan, tirou todas as cenas em que entrava o Kevin Costner. E, portanto, a única vez que aparece o Kevin Costner é quando ele morreu, e vê-se o braço branco do Kevin, não há uma única intervenção. Mas o meu ponto é que, nos Amigos da Alex, tal como nesta coletânea, coexistem olhares totalmente distintos em função das nossas histórias. O Tomás Soares também diz isso, e há imensa gente. Eu depois vou-lhes fazer uma coisa que é muito simples. Eu prometo que não chateio muitas pessoas e não demoro muito. Mas isto demora muito tempo, porque este livro não tem uma narrativa. É um livro totalmente sem narrativa. O que tem graça. Eu não desgosto de livros sem narrativa, mas torna difícil fazer um resumo para as pessoas. Por exemplo, é muito interessante. O Dr. Mário Soares, como toda a gente sabe, é amigo do seu amigo. E então há pessoas que são amigas e muito próximas dele do ponto de vista afetivo e até do ponto de vista, digamos, do espectro social e partidário, mas, por exemplo, temos o professor Adriano Moreira por um lado e temos, por outro lado, José Saramago, através de um texto lindo de Pilar del Rio. De resto, desculpem, há aqui um parênteses que queria fazer. Os textos são extraordinários e houve o cuidado, quer no texto de Pilar del Rio, quer no texto de Jean Daniel, de não traduzir, e como nós todos percebemos muito bem o francês e o espanhol, o livro é muito bonito e tem uma qualidade extraordinária. E então é muito interessante, quer do lado do professor Adriano Moreira, quer do lado de José Saramago, através de Pilar del Rio, a afirmação de que não estiveram muitas vezes de acordo consigo, muitas vezes, o senhor também diz a mesma coisa, mas dizem ambos uma coisa extraordinária. Primeiro, a fidelidade às amizades. Em segundo, a grandeza dos homens. E depois, o estímulo, que é tão interessante, o estímulo da confrontação, como o estímulo da cumplicidade. Isto diz Pilar del Rio e é extraordinário. E é verdade, eu conheço o Dr. Mário Soares há muitos anos e ele tem este gosto. Quer dizer, o Sr. Doutor tanto é extremamente cúmplice como se confronta, e esta diferença não, para si, não tem tonalidades diferentes do ponto de vista da qualidade humana. Depois, e agora eu não tenho tempo para me meter nestas coisas todas. Há muitas coisas com graça. Por exemplo, o professor Viriato Sormanho Marques diz que o Dr. Mário Soares tem uma visão ecuménica do problema ambiental. E a ideia da visão ecuménica no século XXI do problema ambiental é uma ideia muito interessante. E todos nós, o Miguel Veiga, que é muito seu amigo, que faz aqueles calambus clássicos, diz, por exemplo, que o Dr. Miguel Veiga, como sabem, escreve muitíssimo bem, adora o francês, e, portanto, por exemplo, usa muito aquele truque é um pensador que age e é um fazedor culturalmente muito sólido. E é uma boa descrição sua. É muito engraçado. Eu li a correr, porque só recebi isto na segunda-feira, eu li a correr e não encontrei. O Dr. Mário Soares é tão extraordinário que não há uma única referência pela negativa, exceto o Miguel Veiga. Isto é, não há uma única pessoa que o defina, porque o senhor é contra não sei o quê, o senhor é contra não sei o quê, não. O define pela positiva, que é muito a sua personalidade. O Miguel Veiga diz, é um homem ético, não é um moralista, honra-lhe seja. O único aspecto que é pela negativa é, o senhor não é um moralista, honra-lhe seja. É também interessante que o Jean Daniel, na descrição que faz de si, de resto faz-lhe um cumprimento extraordinário, porque o coloca na estirpe Willy Brandt, Olof Palme, Mendes Frances, Mitterrand e o rei Juan Carlos, e depois diz uma coisa com muita piada, porque diz, foi extraordinária a maneira como, interpretando o seu povo,
recusou, e agora tem que dizer em francês porque tem graça, le panache dos militares e a cegueira utópica dos stalinistas. Portanto, as coisas aparecem sempre pela positiva, que é o que o senhor sempre foi. Quer dizer, o senhor foi sempre um otimista. Eu, quando uma vez, a única incursão na política ficou a dever-se ao Dr. Mário Soares, que de resto começou com ele e acabou com ele, palavra de honra. Mas o Dr. Mário Soares, eu disse, quando o apresentei, eu apanhei um susto com aquela coisa da política, aquela gente toda aos berros e tal, é horrível. Os comícios políticos, para quem não está habituado, é de morrer, porque há ali uma coisa parece balneário do desporto, quer dizer, muito bem. E eu disse uma coisa que é verdade. O Dr. Mário Soares, para mim, é o equivalente, é uma força da natureza, que eu só encontrei no Aquilino Ribeiro. E tal como o Aquilino Ribeiro, tem João de Viva, que também é uma coisa extraordinária, e teve sempre João de Viva, e eu já ouvi em fases boas, em fases assim, em fases más. O senhor é uma força da natureza e tem João, e isso transparece em muitas das coisas que as pessoas vão escrevendo, sempre a propósito de Portugal, porque depois há os desafios para Portugal. E os desafios para Portugal, todos nós conhecemos, e as pessoas de tempos a tempos lá vão buscar o Dr. Mário Soares para dizer, mas isto, atenção, o Dr. Mário Soares aqui, o Dr. Mário Soares acolá. Eu não tive tempo, eu gostava de ter feito uma coisa agora muito tecnocrática, que é saber quais são as palavras mais utilizadas, e isso ainda se pode fazer. Tem muita graça saber quais são as palavras mais utilizadas por esta peleia de pessoas que são tão diferentes para descrever o Dr. Mário Soares. As duas, eu não tive tempo de fazer isto a sério com o computador, as duas que são de longe, as mais de longe, são democracia e Europa. De longe. Portanto, democracia e Europa é indiscutível. Depois, pluralismo, abertura, liberdade. Portanto, é um conjunto. Muitas pessoas utilizam. Depois, toda a gente diz sempre que o senhor é simultaneamente um homem da ação, alguns salientando que se trata de um pensador que age, outros que acham que é sobretudo a ação e que depois pensa a seguir porque é preciso decidir. Mas todos acham que é um agregador, que é um mobilizador de vontades, que é um líder. Isto aparece permanentemente. Depois, os aspectos pessoais, é otimista, é propagador de esperança, tem uma alegria contagiosa. Isso diz o Jean Daniel, diz que tem uma alegria contagiosa. Diz outra coisa com graça, que em francês tem mais piada, que tem o sentido da voluptuosidade. Eu acho que é o sentido do prazer, é joie de vivre. E dizem outra coisa também todos de si, que é a sua generosidade e sempre, isto é recidivante, a fidelidade às amizades. É muito interessante. Eu não falei ainda no presidente Gorbachev, porque infelizmente ele foi traduzido, feliz ou infelizmente, não está em russo, por razões óbvias. Bem, e perde-se imenso, sobretudo nestes textos, de certeza que há subtilezas que se perdem ao traduzir. É muito interessante, também o associa a Willy Brandt, o presidente Gorbachev, diz uma coisa com muita piada, que é quase terna, diz, tal como eu, pertenceu ao Partido Comunista quando era novo. Tal como eu. Eu tinha um professor de psiquiatria, que ainda é vivo e que é um tipo extraordinário, e que tinha muito sentido de si próprio, e portanto ele dizia, o Freud diz como eu, o Jung diz como eu. E eu dei a pensar nisso quando estava a ler que o presidente Gorbachev diz, tal como eu, também pertenceu na sua juventude ao Partido Comunista. Eu estou a evitar uma coisa que é óbvia, é que este livro foi feito em relação a uma homenagem que se passou numa fase muito complicada de Portugal. Essa coisa complicada de Portugal não passou, e há muitos de nós que discutimos isso nos textos, e portanto, se eu puder fazer eu adoro ler, é a coisa que eu mais gosto na vida é ler. Achei muita graça ao livro, aconselho vivamente a ler, porque acho que vão achar muito interessante as diferentes perspectivas das pessoas, sempre atravessadas pelo Dr. Mário Soares. Eu não vou agora discutir o problema que também perpassa o livro, que é o problema da existência ou não de líderes
da existência ou não de exemplos, de como é que as elites podem ou não modificar um país. Eu tenho muita vergonha, por exemplo, da facilidade com que os nossos alunos copiam. Há umas universidades portuguesas que têm sido punidas no Erasmus porque os nossos alunos chegam à Finlândia. Nós tivemos um caso concreto desse, foram para a Finlândia e foi apanhado a copiar o aluno, Erasmus. Foi chamado ao reitor e o reitor percebeu que o aluno achava que era natural copiar, em Portugal. E escreveu ao nosso reitor a dizer que havia qualquer coisa errada na universidade em Portugal, porque na Finlândia copiar era uma fraude. Eu estou a falar nisto porque o Dr. Mário Soares o senhor não tem nada de científico. É difícil arranjar uma pessoa tão pouco, de aproximação tão pouco científica aparentemente. Mas eu não conheço ninguém que tenha percebido tão bem o valor da formação científica, da inovação, da existência de uma formação especializada como o Dr. Mário Soares. Uma das coisas que nós na ciência temos, nós não copiamos. Não se pode admitir um país que considera normal que os seus alunos copiem. Claro, se forem se forem pessoas grandes, é pior. Mas não se pode admitir. E isto perpassa porque o Sr. Doutor, que é uma pessoa aparentemente a sua bonomia tradicional, se calhar é como a minha, também não é tanto assim. A gente é que depois, quem nos conhece melhor em situações de stress é que sabe que a gente às vezes não é assim a bonomia não é tão grande, mas o doutor nunca faz concessões, nem no seu discurso, e muitas das pessoas utilizam os seus discursos, nunca faz concessões a esta ausência absoluta de sentido da dignidade. Eu não queria terminar com um aspecto negativo, mas não escondo que no livro também perpassa uma angústia de muitos de nós, seja utilizando, como o Sr. ou o Dr. Miguel Veiga, utilizando no fundo a metáfora, em muitos de nós perpassa a angústia de uma crise que é muito mais sociocultural do que financeira ou económica. O nosso problema não é económico ou financeiro, desculpem lá. O nosso problema, antes de mais nada, é sociocultural, é das pessoas, é das expectativas, é da iliteracia, da inumeracia. É de copiarmos e acharmos normal copiar. E portanto, eu não queria terminar, só estou sem dizer o seguinte: eu adorei o livro. Acho que as pessoas vão eu não falei nisso, mas há uma fotografia sua com o Dr. Mário, naquelas exposições da rua, há uma arte na rua. E na página 63 e 64, o Dr. vai ver, pode mostrar a Dra. Maria Barroso, há fotografias da sua fase com as crianças na praia, que são uma coisa de uma ternura. Há as suas fotografias na prisão. Portanto, há elementos iconográficos excepcionais. Quer dizer, eu não me meti nisso porque não sei nada disso, mas são excepcionais. Essa fotografia é uma coisa linda, mas linda. E, portanto, o que é que eu queria dizer para terminar? Queria dizer que gostei muito do livro, que acho que devem ler o livro, que fiquei muito contente por ter participado nesta cerimónia, e que acho que o Dr. Mário Soares merece o que todos nós dizemos no fim de cada uma das nossas apresentações, que é: obrigado, Dr. Mário Soares. Muito obrigada, professora Manuel António Sobrinho Simões. É sempre uma honra poder contar com a sua colaboração e participação. Eu passo a palavra ao Dr. Manuel Andrade, administrador da Editorial Novembro. Eu, antes de mais, quero agradecer a presença de todos, na pessoa da doutora Maria Barroso, cumprimentar todos os colegas de mesa e dizer-vos que é com uma enorme honra e prazer que aqui estou para apresentar este livro que tivemos a honra de editar. Queria um pouco explicar-vos o que é o nosso projeto, uma vez que nós iniciamos apenas há 3 anos e meio em Penafiel, uma editora que começou por ser uma editora de livros, depois se transformou também numa editora de documentários
E, por fim, criámos lá um evento intitulado Escritaria, que homenageia todos os anos alguns dos mais relevantes escritores de língua portuguesa. Organizamos, nessa Escritaria, uma homenagem ao Urbano Tavares Rodrigues, depois ao José Saramago e, no ano transato, à Agostina Bessa Luís. Temos um outro evento em Lamego, em parceria com a autarquia de Lamego, intitulado Plast e Cine, onde homenageamos no primeiro ano a artista Emília Nadal e neste último ano o José Rodrigues. E temos este Conselho de Estado, que é o que aqui nos traz e que só existe mercê da atenção do Sr. Presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, rapidamente percebeu o potencial deste projeto. Procuramos agora fazer uma internacionalização do que temos vindo a fazer também, e aqui se enquadra também o Presidente Mikhail Gorbachev, a que já iremos. Eu queria dizer-vos que estes eventos que realizamos, e como devem compreender, para uma editora que existe há 3 anos e meio e que quando começou não conhecia rigorosamente ninguém, só é possível com muito trabalho, naturalmente. E além de muito trabalho, com muito boa vontade das pessoas que têm estado connosco. Eu confesso que o meu maior privilégio tem sido trabalhar com os homenageados que temos tido nos nossos eventos. São pessoas, todas elas únicas, que nos marcaram, muitas vezes nos comove até falar delas, e, portanto, a todos estou grato. Mas enquadrando com o Conselho de Estado, algumas situações que eu tenho que revelar. O Conselho de Estado começa porque o nosso amigo comum, meu e do Dr. Mário Soares, e também do Dr. Manuel Sobrinho Simões, Dr. Miguel Veiga, endereçou uma carta porque tinha estado no Plasticine e acreditava no projeto. Imediatamente, e é público, o Dr. Mário Soares disse-o na televisão, telefonou com Pilar del Rio, que lhe deu boas referências nossas. E ao tocar na Pilar del Rio, não posso deixar de lembrar aqui o José Saramago. O José Saramago é uma personalidade impossível de esquecer. Há qualquer coisa que não se explica, e curiosamente eu sou psicólogo, até poderia ter alguma explicação, mas não tenho, que é quando nós percebemos que estamos perante alguém, no norte disto, não sei se aqui também se diz, um nascido para aquilo que faz. Ou seja, quando se está com José Saramago, vê-se ali um artesão, um homem racional, um pensador, que não deitava palavras fora, que cada coisa que dizia ou escrevia, mais ainda, talvez, era pensada e devidamente acautelada, e criou-se ali também uma empatia imediata com ele, que foi um nome que nos ajudou bastante, e que nos ajudou ao ponto de aconselhar também o Dr. Mário Soares a acreditar em nós e avançar para este projeto. E nesta continuidade de uma onda de boa vontade, o Dr. Mário Soares fez-nos o favor de chegarmos àquilo que, da parte de uma editora tão minúscula quanto a nossa, seria impossível, que é ao Presidente Mikhail Gorbachev. Eu, sobre o livro, fiquei impossibilitado de dizer muito, porque não poderia ter sido melhor apresentado. Aliás, muita imagem já do seu discurso lá de cima de Arcos de Valdevez. Quero agradecer na pessoa dos presentes que estiveram também em Arcos de Valdevez e colaboraram no livro o terem-no feito. Só assim aquele evento se tornou realmente, creio que notável, embora esteja a falar em causa própria, creio que notável. Lamentamos os nomes que não puderam estar connosco, todos eles tentaram fazer um esforço, mas pelas vidas que têm foi realmente impossível. E, portanto, agradecer também à Agros, à Calouste Gulbenkian e à Galp Energia. Sem eles não poderia ser possível montar também um evento com a estrutura que ele tem e com os custos que ele tem. Passando agora, e aqui serve-me um pouco, eu sirvo aqui um pouco de ponte entre a apresentação do livro e o evento que aí vem, de homenagem ao Presidente Mikhail Gorbachev. Naturalmente, como devem imaginar, chega a ser arrepiante homenagear um homem com esta grandeza mundial e na sequência de outro homem de grandeza mundial. É bom, e eu tenho percebido, eu tenho sentido na pele que o Dr. Mário Soares é de longe
o político vivo com mais nome, estaleca, currículo no mundo inteiro. Falar do Dr. Mário Soares é abrir as portas do mundo. Não sei se haverá outro político em Portugal com esta força. Os adjetivos estão no livro para o expressarem. Curiosamente, e para não esquecermos o amigo comum que é Miguel Veiga, eu lembrava algumas frases dele sobre Mário Soares, precisamente no livro Memória Viva, quando o apresentou. Contagiante, transbordante e solidária mocidade, intelectual rijo e resistente, humanista da cabeça aos pés, estadista de mão cheia, filho dileto e descendente moderno da Revolução Francesa, sem tibiezas, e um homem, sem dúvida, com uma capacidade de decisão a que nos habituou e que, felizmente, não abdicou de exercer, mesmo depois de exercer cargos públicos. Por isso, todos estamos obrigados. Falando do evento de Mikhail Gorbachev, deste arrepio que é para nós podermos contar connosco com uma figura desta envergadura mundial, eu quero adiantar alguns pormenores sobre o evento, designadamente o nome dos palestrantes que estarão presentes, desde logo o próprio Mikhail Gorbachev, o Sr. Dr. Mário Soares, Mohan Monasinghe, que é o Prémio Nobel da Paz em 2007 com Al Gore, Alexander Likotal, presidente da Green Cross International, Luke Hardy, ambientalista, explorador e presidente da Fundação Sagax, Pavel Fyodorovich Petrovsky, embaixador da Federação Russa em Portugal, Viriato Sormanho Marques, ambientalista, professor universitário, que foi também o coordenador científico de todo este projeto da exposição, e sem ele não seria possível este conteúdo tão rico e tão seguro. E, por fim, José Pacheco Pereira, historiador, professor universitário e analista político. Naturalmente, e é compreensível, quando se fala de trazer o presidente Mikhail Gorbachev a Portugal, as pessoas procuram vê-lo e estar com ele, e é compreensível, entendível, e nós orgulhamos também disso. Mas eu não queria deixar de realçar que quer o próprio, quer Alexander, o presidente da Green Cross International, Alexander Likotal, referiram que esta vai ser a maior exposição alguma vez feita sobre a vida e obra de Mikhail Gorbachev. Há aspectos da história, como a leitura do Nobel, a carta do Papa a saudar Gorbachev e estabelecendo assim relações com a Igreja, na altura ainda não possíveis, a Carta da Terra, a missão da Green Cross International. Tudo isto é retratado em 5 pavilhões, 5 módulos, espalhados pela Vila de Arcos de Valdevez, intitulados Being, Perestroika and Glasnost, Break the Ice, Video e The Greening of Gorbachev. O que é que nós pretendemos? Pretendemos estudar a vida e obra de Mikhail Gorbachev em toda a sua amplitude. E começaria precisamente pelo The Greening of Gorbachev, porque é menos conhecida esta última faceta do presidente, em que ele dedica os últimos 13 anos à ecologia. Esta faceta não é tão conhecida e por isso lhe tem um pavilhão exclusivamente dedicado. Depois um pavilhão de vídeo, onde se poderão ver e escutar depoimentos de Mikhail Gorbachev, Break the Ice, portanto, que visa representar o fim da Guerra Fria, a Perestroika and Glasnost, revolução e transparência, que mostra todo esse processo revolucionário que Mikhail Gorbachev em tão pouco tempo conseguiu implementar no seu país. E o Being, como todos entenderão, é o caráter mais biográfico da exposição, com fotografias, com textos, com imagens, com todos os recursos a que tivemos acesso, e foram muitos, muito devido à Fundação Mikhail Gorbachev, que contribuiu para todo este trabalho. E além da exposição, que é o aspecto mais formal, e creio que nos vai marcar a todos que estiverem em Arcos de Valdevez, julgo que vão ficar marcados por isso, há coisas mais singelas, tão simples como o teatro de rua, que todos os dias animará as artérias de Arcos de Valdevez, retratando um pouco o que foi a história deste ímpar estadista. Depois, a Tribuna dos Pequeninos, já realizada com o Sr. Dr. Mário Soares, onde as crianças exporão questões sobre o que foi a sua carreira política, todo o seu trajeto. As mantas à varanda que a população de Arcos de Valdevez estenderá.
e também o lançamento de barcos ao Rio Vez. Na altura, quando homenageamos o Sr. Dr. Mário Soares, fizemos-lo com um título que era Um Futuro para Portugal. Naturalmente, este chamar-se-á Um Futuro para o Mundo. E consiste em quê? Num ato muito singelo. Em pequenos barquinhos de papel, cada um dos convidados escreve 3 soluções para passarmos esta situação que não é só portuguesa, é realmente mundial, e superarmos-nos nessa conquista do mundo melhor. Está feita, e desculpem o tempo que vos tomei, está feita a apresentação do evento. Passaria a palavra à Avelina, então. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Manuel Andrade. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, Dr. Francisco Rodrigues de Araújo. Sra. Maria Barroso, Dr. Mário Soares, Sr. Professor Sobrinho Simões, Sr. Secretário da Embaixada da Rússia, distinguidos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Queria, em nome do município, em primeiro lugar, manifestar a nossa satisfação por este momento. O momento da apresentação deste livro, que é o testemunho daquilo que se passou em Arcos de Valdevez com o Conselho de Estado. O Conselho de Estado, uma ousadia de um concelho do Alto Minho, distante de Lisboa, mas que teve na pessoa do Dr. Mário Soares esta oportunidade e esta honra de fazer um evento homenageando grandes estadistas vivos e, sem dúvida, o Dr. Mário Soares é o maior estadista vivo português e, nesse sentido, nós tivemos a possibilidade, com a realização deste evento, também homenagearmos aquilo que o Dr. Mário Soares, a luta pela liberdade, pela democracia, pela paz, uma pessoa empenhada no seu país, uma pessoa envolvida nas causas do mundo que o rodeia, uma pessoa reconhecida no seu país e internacionalmente. E foi uma honra para nós. Eu gostava de fazer uma confissão de interesses. Eu sou autarca desde do início dos anos 90 pelo Partido Social Democrata. Ou seja, não há qualquer ligação política, não foi isso que me moveu. O que me moveu foi uma profunda admiração por uma personalidade ímpar, uma pessoa a quem muito o país deve, uma pessoa que tem, sem dúvida, ao longo da sua vida, uma atuação marcante na oposição ao Estado Novo, um homem que teve também um papel preponderante no processo de democratização após o processo revolucionário, uma pessoa que teve também um papel determinante na integração de Portugal na Europa, na assinatura do Tratado de Adesão, ou seja, uma personalidade que marcou o seu tempo. Isso, para nós, digamos, foi muito importante e foi determinante nesta homenagem do Conselho de Estado. Não queremos confundir o Conselho de Estado. Temos a preocupação de ser com o ser, não tem qualquer tipo de confusões, mas pretendemos também, sendo o poder autárquico um dos pilares da democracia, pretendemos também, ao nível autárquico, onde se fazem muitas coisas boas, fazer esta coisa boa, centrar por uns dias, num concelho, as atenções do país, e não só, naquilo que são valores que nós admiramos numa personalidade como a do Dr. Mário Soares. Isso para nós foi muito importante. Eu gostava também, em nome do município, de deixar uma palavra de agradecimento a todos aqueles que nos honraram com a sua presença, obviamente pela estima, consideração e admiração pelo Dr. Mário Soares, mas nós também nos sentimos honrados pela vossa presença e proporcionaram, digamos, também fazermos um evento, como disse o Sr. Professor Sobrinho Simões, atípico, com um livro também atípico.
Mas penso que com estas questões atípicas, de alguma forma também nos integramos naquilo que é, digamos, a envolvente real ao nível do país e daquilo que se faz no país. Para o município de Arcos de Valdevez, conforme devem calcular, é um esforço grande. É um esforço grande ao nível do desenvolvimento do evento, mas é algo que fazemos e queremos fazer com muito afinco e com determinação. E também deixar aqui uma palavra de muito agradecimento ao professor, ao Dr. Mário Soares, que quando me recebeu na Fundação Mário Soares, por um lado me deu incentivo ao projeto e nos abriu portas que nos permitiram este ano ter entre nós, graciosamente, o presidente de Gorbachev. E essas portas foi o Dr. Mário Soares que nos abriu. Estou extremamente grato pelos contactos que nos permitiu e por realizarmos este evento também este ano com a sua presença, que muito também nos honra e que com muita estima o recebemos, e tendo tido a oportunidade de, na altura, marcar esse momento também com a medalha de honra do Conselho que lhe foi atribuída. Este livro e a sua apresentação com as comunicações é o testemunho da estima, da consideração e da gratidão que temos para com o Dr. Mário Soares por aquilo que nos proporcionou, pelo apoio, pela colaboração, e porque é, sem dúvida, um livro que, com toda a justiça, testemunha a homenagem singela que nós lhe proporcionamos. Bem-aja, muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Francisco Araújo. Passo a palavra ao Dr. Mário Soares. Meus caros membros da mesa, Sr. Conselheiro da Embaixada da Rússia, minhas senhoras e meus senhores, meus amigos, eu deveria ser a única pessoa a não falar neste momento, por todas as razões e mais uma. Mas, enfim, sinto-me obrigado a agradecer aquilo que disseram. Eu sou realmente muito amigo e tenho uma admiração infinita aqui pelo nosso professor Sobrinho Simões, que é realmente um homem de exceção em todos os domínios, não só da sua profissão, mas no resto, até na política, embora ele não queira fazer mais tentativas, o que é pena, mas também agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Valdevez, que consegue fazer uma terra pequena e realmente muito bonita, isso é que ela é muito bonita e bem gerida, verdadeiros milagres. Também ao nosso amigo que foi o autor da ideia, como ele explicou, e à qual eu realmente acedi imediatamente, porque ele disse: bem, você fala ao Miguel Veiga que ele pode dizer quem eu sou. E o Miguel Veiga disse: faça favor, esse homem é de confiança. Bem, eu não hesitei e assim se fez este evento. Eu fiquei muito grato a todos, naturalmente, por aquilo que disseram, muitos com muito exagero e com muita graça, como se viu pela intervenção que fez o Dr. Simões, mas também com muita generosidade. Estou gratíssimo a todos, não posso estar mais grato do que estou. Quanto àquilo que o que são estas iniciativas, a iniciativa não começou realmente por mim. A iniciativa começou antes por outras ideias que tiveram e que lançaram. E aquela que foi mais conhecida no país foi justamente a homenagem que se fez, 1 ano ou 2 anos antes, ao Saramago. Eu falei com o Saramago, como imagina, logo assim que soube que ia ser convidado para uma coisa mais ou menos semelhante numa região, e falei com a Pilar, de quem tenho a honra de ser muito amigo e grande admirador, e realmente eles disseram
imediatamente, sim senhor, vá para isso, que isso é uma coisa muito interessante. O Saramago disse uma coisa muito mais importante ainda, é que foi as homenagens mais interessantes que lhe fizeram durante a sua vida. Portanto, eu estava, quando me lancei nesta aventura, que eu expliquei à minha família, que diziam, o que é isso? Valdevez, não sei o quê, parecia uma coisa tal, eu estava absolutamente certo que as coisas iam passar-se bem, como efetivamente passaram. Bem, depois disso, o meu amigo Andrade disse-me, sabes, doutor, mas agora precisamos de ir um bocadinho mais longe. E passar da escala portuguesa para a escala mundial. Eu disse, diabo, isso é difícil. Mas ele disse, não, eu queria trazer cá o presidente Gorbachev, etc., isso seria possível. Eu disse, bem, eu tenho relações de simpatia, de amizade, de admiração, mais do que tudo, por o presidente Gorbachev. Posso-lhe falar, se vocês quiserem. Então fale. Falei ao presidente Gorbachev e, com grande espanto, ele disse que sim. Eu expliquei-lhe o que era aquilo e ele, efetivamente, disse que sim. E disse que sim de uma maneira absolutamente aberta, sem, como disse, levar nada, sem querer nada. E disse, sim senhor, eu vou lá e tenho muito prazer em ir. E arranjou muitas figuras ilustres que são amigos dele e admiradores e que também se propõem a estar connosco. Tanto que eu espero que a questão de Gorbachev vai ser um grande êxito, porque eles já entraram em contacto com tudo que é sítio e amigo do Gorbachev. Ele é um fura-vidas e entrou por toda a parte e realmente conseguiu encontrar já muitos papéis para fazer uma grande exposição sobre a obra e a vida de Gorbachev que ninguém conhece, fora da Rússia, e mesmo na Rússia se calhar pouca gente a conhece, senhor conselheiro. É possível que também haja aí umas lacunas, mas vai ser cá feita, e vai ser feita em Arcos de Valdevez. Isto é que é extraordinário, Sr. Presidente. Isso é que é verdadeiramente extraordinário. Mas, na altura em que vai ser, também Arcos de Valdevez é um encanto e é muito bom estar em Arcos de Valdevez, que é uma terra linda, isso é que não há dúvida. É linda. Eu penso que vai correr bem e lá estarei, naturalmente, para assistir à conferência e à homenagem que se faz e para participar nela, e o que faço com imenso gosto. E também já há outra terceira coisa em marcha, que eu não sei se posso falar nela. Senhor Presidente, sim. Que há uma terceira coisa em marcha, que é o nosso Presidente Lula, a quem eu já falei também. E que acho que vai poder talvez vir, porque é realmente uma pessoa tão querida em Portugal, tão querida no mundo inteiro, um homem tão extraordinário também, que vir a seguir e que talvez seja realmente para nós. Então, Portugal e Brasil somos irmãos, é um acontecimento enorme ele vir aqui e fazer isso. Tanto mais que depois de ter sido presidente, ele veio cá já uma vez, ou duas, acho eu, jantámos assim muito rapidamente, e depois disso ele teve que sair por causa da morte lá do vice-presidente que morreu, quando ele cá estava com a Dilma, a sua sucessora. Tiveram os dois que regressar depressa ao Brasil por causa do funeral, mas ele está disposto a vir e acho que vai ser para ele um grande prazer e para nós um grande sucesso e para vocês um grande sucesso. É isto que eu queria dizer e façamos confiança aqui a Arcos de Valdevez e à sua equipe. Muito obrigado.